Oi, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre a história da minha filha, da minha Sofia, e para que ela possa inspirar vocês e que possa fazer vocês entenderem que Deus é Deus em qualquer situação e Ele age, mesmo quando a resposta dele para nós, para o nosso entendimento, é não. Em maio, eu descobri que estava esperando um bebê. E eu fiquei muito feliz. O Lucas, meu marido, ficou muito feliz. E estava tudo correndo bem. Até agosto, quando nós fizemos a primeira morfológica de segundo trimestre. Isso foi no dia 26 de agosto de 2025. Ali começou o nosso pior pesadelo, algo que nós nunca imaginamos viver. Ali naquela morfológica, nós vimos que as perninhas da nossa filha não estavam se desenvolvendo. Até então eram só suspeitas de que seria uma perna mais curta, um fêmur curto, um pezinho ali diferente, mas nada era certeza. E o tórax dela também estava encurtado. Nós saímos dali muito tristes, muito assim revoltados. Depois dali nós fomos em vários médicos, várias ultrassons. Ali também ela colocou no laudo que não dava para ver direito a mãozinha dela. Então, uma semana depois, nós fomos fazer o aconselhamento genético. No aconselhamento genético, o doutor disse que o tórax dela já estava do tamanho normal, então ali nós consideramos uma vitória. As perninhas realmente não dava para ver. E ali eu ainda tinha eu tinha o líquido amniótico normal. E outra coisa também, que no laudo anterior disse que não dava para ver as mãos, neste laudo ela colocou as mãozinhas assim, parecia que estava chupando o dedo. E eu tenho a foto, vou colocar para vocês verem como ela estava. Ela mostrou, olha, minhas mãozinhas estão aqui, meus 5 dedinhos perfeitos. E naquele aconselhamento genético, ele falou que ela era um bebê que poderia sobreviver, que não era letal. Então a gente teve um pouquinho mais de fé ali naquele momento. E ele suspeitou de outras coisas. Em volta do coração dela tinha um líquido que eles chamam de derrame do pericárdio. E ele pediu para que eu pudesse fazer um eco mais para frente para poder ver por que tinha aquilo. Ele também viu um buraquinho no coração dela. Se chama CIV. Ele era de 5 milímetros, eu acredito que se fala assim. E ele falou que não era para se preocupar, porque se não fechar sozinho, se faz uma cirurgia quando a criança tem 2 anos, mas de todo o caso dela, aquilo não era o grande problema. E também se suspeitou naquele momento de ossos de vidro. E isso porque o fêmur dela estava tortinho, então dava para ver nitidamente que o fêmur estava assim. Era um fêmur curto e estava tortinho, como se tivesse quebrado. Então ele deu essa suspeita e por isso ele me pediu para fazer uma ressonância magnética, mas só quando tivesse com 30 semanas que poderia fazer essa ressonância. Então a gente teria que esperar até lá para descobrir, né, se isso era real. Depois disso eu fiz a eco que ele pediu. Realmente tinha a CIV no coração dela, mas já tinha diminuído um pouquinho, já estava para 2 milímetros. E o maior problema, e ele falou, o maior problema de vocês não é o buraquinho no coração. Mas ali ele não quis falar mais nada, porque depois dali a gente teria uma outra morfológica. Entre exames morfológicos, gente, eu tenho uma pasta cheia de exames, porque toda semana eu estava no hospital. E quando eu cheguei nessa outra morfológica, viu que a barriga dela estava muito inchada. Era uma mega bexiga. Ela não estava conseguindo fazer xixi, não se sabia o motivo, e o meu líquido amniótico, que até então era formado por mim, pela minha hidratação, nessa altura do campeonato já não era mais, era formado pelo xixi do bebê. Então, se ela não estava conseguindo fazer xixi, eu estava ficando sem líquido amniótico, porque estava tudo dentro dela. Nos exames dava para ver que tinha uma mega bexiga. Dava para ver assim os rins dilatados. E não se sabia o motivo, não dava para saber por que não estava saindo, por que ela não estava fazendo. E chegou o dia em que eu consegui chegar nas 30 semanas e fazer a ressonância magnética. Gente, no meio disso tudo, eu fazia 3 pré-natais. Eu fazia o pré-natal do meu convênio, eu fazia o pré-natal do SUS e eu fazia o pré-natal de alto risco, que é também no SUS,
fora todas as sextas-feiras que eu ia até o hospital para fazer uma ultrassom e saber se ela estava bem. Nesse tempo todo eu comprei o aparelhinho de ficar ouvindo o coração para poder controlar aqui de casa, porque eu descobri que tinha uma possibilidade de tirar aquele xixi de dentro dela e fazer virar líquido amniótico, que seria uma cirurgia que ela é, teoricamente assim, eles colocariam parecendo uma bomba dentro da minha barriga e puxaria aquele líquido todo de dentro dela para virar líquido amniótico. Gente, isso era uma possibilidade que foi passada pra gente. Hoje em dia eu sei que não se faz nesse tipo de cirurgia mais aqui no Brasil, pelo menos foi isso que foi me passado. Mas eu tentei, nós tentamos. Eu fiquei internada em um hospital por uma semana só para conseguir acesso ao Hospital das Clínicas, porque lá teria alguém que poderia fazer algo por mim. E quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, não, disse que não faria esse tipo de cirurgia. E aí eu decidi dali tentar só mais uma vez, que foi com um doutor bem famoso, assim, nas redes sociais. E eu tentei fazer uma cirurgia com ele, mas também não consegui, porque além de ela ser menina, e o que estava acontecendo com ela é mais comum, que não é comum, é muito raro em meninos, mas ela era uma menina, então era mais raro ainda, e já estava com uma idade gestacional muito avançada, seria um risco tentar fazer algo. Então, ele decidiu que não faria e nós decidimos que iríamos parar de procurar soluções médicas para isso, esperar ela nascer e entregar totalmente nas mãos de Deus, porque todas as soluções médicas nós tentamos. Todos os médicos que poderiam fazer alguma coisa conversaram com a gente, conversaram também sobre o que não poderia. Então, a partir de agora seria esperar ela nascer e ver o que iria acontecer. Gente, só um adendo aqui, porque muita gente pergunta, mas vocês não poderiam tirar, fazer alguma coisa? Para a gente poder fazer isso, tinha que entrar na justiça e o tempo de resposta iria dar depois que ela nascesse, então não ia adiantar. E a gente não iria fazer isso, eu não faria isso. Então, se alguém está com essa dúvida, a resposta é não, não tiraria ela antes do tempo, e eu realmente entreguei nas mãos de Deus. E foi isso, desde agosto. Eu consegui fazer a ressonância magnética lá em novembro, que foi quando deu as 30 semanas. E quando eu fiz a ressonância magnética, se deu certeza de que ela não tinha as perninhas do joelho para baixo. E outras malformações também tinham ali como suspeita, que quando nasceu, as suspeitas sanaram, que não era real, mas as perninhas. E ali eu já também não tinha líquido amniótico, nenhum. Eu fiquei 2 meses sem zero líquido amniótico. Fiquei internada em um outro hospital, outra vez, porque acabou o líquido, mas como eles viram que o coração dela batia muito forte, os sinais, assim, pelo cordão umbilical, estava tudo dando certo, então não tinha por que me manter internada. Eu vivi a minha vida até o último dia antes dela nascer. Eu trabalhei até o último dia antes dela nascer e a minha saúde estava perfeita. O que estava acontecendo dentro de mim era uma coisa com ela, nunca afetou a minha saúde física. Lógico que a minha saúde emocional, mas a minha saúde física estava perfeita. E então chegou o dia 11 de dezembro, que é um dia antes dela nascer. Nós agendamos, para o dia 12 de dezembro a cesárea dela, que era quando ela faria 37 semanas mais 3. Nós agendamos para que fosse, não precisaria segurar tanto ela dentro da barriga, né? A gente já poderia fazer um parto seguro, ela venceu a prematuridade dentro da barriga. E quando chegou no dia 11, o hospital chamou a gente para uma reunião. Nessa reunião estava a médica, chefe, estava a médica do hospital, estava a psicóloga, e eu não consigo lembrar todo mundo que estava lá, gente, mas eles fizeram uma reunião com a gente muito humana. Nós ganhamos a Sofia no Hospital Metropolitano de São Paulo, lá na Lapa, e foi a melhor escolha que a gente fez na vida, foi ter escolhido esse hospital. As pessoas de lá são incríveis, e nesse dia dessa reunião eles deixaram claro pra gente do que a gente poderia esperar. Ela tinha quase 0 chances de sobreviver. E naquele dia a gente saiu daquela reunião sabendo que no dia seguinte a gente poderia ganhar a nossa filha e talvez ela viria pro meu colo e ali a gente ficasse só esperando o coraçãozinho dela parar de bater.
E foi assim, até o dia 11 de dezembro, recebendo diagnósticos ruins. Alguns diagnósticos, como vocês viram, foram mudando ao longo do tempo. Orávamos muito, muita gente orava, muita gente, assim, quase ninguém sabia. Quem sabia estava orando, porque eu nunca postei sobre isso nas redes sociais antes dela nascer. Eu nunca expus nada, mas é mais para segurança nossa, para as pessoas não ficarem perguntando. As pessoas já me julgavam muito pelo tamanho da minha barriga, gente. Não façam isso. Fica de dica, não façam isso, não julguem uma grávida pelo tamanho da barriga. O corpo de uma grávida não é assunto de pauta para ninguém, o corpo de ninguém é pauta, mas de uma grávida que está com os hormônios à flor da pele mais ainda. A minha filha era pequenininha, ela não tinha metade das pernas e não tinha como cobrarem que eu tivesse uma barriga enorme. Então já estava sendo duro demais tudo isso. Eu expor faria com que as pessoas viessem me perguntar o tempo todo e eu decidi nos preservar. Nós decidimos nos preservar disso tudo. Agora o que eu vou contar para vocês é o durante, assim que a Sofia nasceu. Chegamos no dia 12 de dezembro lá no hospital cedinho. Eu estava muito ansiosa, gente, para conhecer o rostinho dela. Eu sabia que o que poderia acontecer naquele dia mesmo, mas eu estava confiando em Deus que seria o melhor. E ela nasceu, gente, 10h40 da manhã, era uma sexta-feira, e quando eles tiraram ali, me mostraram, ela não chorou, parecia que estava dormindo, uma bonequinha. E quando tirou, eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, ela veio mesmo sem as perninhas, porque eu acreditava, gente. Eu acreditei até o último minuto que Deus poderia fazer um milagre ali naquele momento, que poderiam crescer as perninhas dela. Ela poderia fazer aquele xixi, que tudo seria perfeito do jeito que a gente imagina. E quando ela nasceu, eu vi que não tinha, só tinha até o joelhinho, e era ainda curto, era um fêmur curto. E eu lembro também que eu falei, nossa, que cabeludinha, tá explicado os motivos das minhas azias. Tinha muito cabelo. E levaram ela ali logo pra mesinha, pra entubar. E a todo momento eu ficava perguntando, ela tá viva, perguntando pro meu marido, que também, gente, o Lucas foi o pai que ele deveria ser, né, essencial pra tudo isso. Ele nunca me deixou sozinha em nenhuma consulta, em nada. E quando ela nasceu, a maior alegria das nossas vidas, ela foi entubada ali mesmo, na sala de parto, e levaram ela lá pra UTI. Eu não lembro tanta coisa mais nesse dia, porque era um dia que eu estava anestesiada, depois eu fui pro quarto, mas enfim. Quando eu fui visitar a Sofia na UTI, colocaram ela no meu colo, minha mãe pôde visitar, até porque era um bebê que todo mundo sabia que poderia morrer a qualquer momento, não sobreviveria. Então eles trataram assim, trataram a mim, trataram a minha mãe que estava lá, trataram o Lucas, trataram a Sofia da melhor forma possível. Gente, a Sofia foi uma criança muito ativa. Por mais que ela estivesse entubada e a gente tem só aquela imagem de intubação de adulto, né? Uma criança, um bebê entubado, ele não é um bebê que fica dormindo. Ela era muito ativa, muito brava. Ela odiava ficar coberta, ela ficava com a mãozinha gelada, porque a gente cobria as mãozinhas, ela jogava a coberta longe. Era um bebê que ela te olhava assim com um olhar de julgamento, sabe? Vinha pro meu colo, ela se acalmava, e aí quando alguém ia mexer com ela, ela olhava assim desconfiada. A gente riu muito com ela, era um bebê muito ativo e bravinha. E, gente, ela foi a maior alegria da minha vida, por mais que hoje eu esteja muito triste, mas eu não mudaria a questão de ter conhecido ela. Eu tenho uma criança para receber quando Jesus voltar. Então, ali naquela UTI, ela foi, alguns dias estava bem, outros dias o cálcio era eliminado, ela ficava sem cálcio, tinha que ficar repondo em remédios. A respiração dela, o pulmão ele foi se abrindo, aí foi tentado estubar e acabou que ela chorava muito, ela não suportou alguns aparelhos que eram CPAP e ela não suportava, ela chorava bastante, então o pulmão foi fechando, teve que entubar de novo, isso foi no Natal. Foi um dia assim que foi bem triste pra gente, porque Natal sempre foi uma data muito comemorada por mim, assim, por minha família. E no Natal que a gente passou com a Sofia foi o dia que ela foi entubada. Só que foi um alívio pra ela.
ela não estava suportando o CPAP e com os tubos de novo, ela tinha um olhar de paz. Então, por mais que eu não queria que ela ficasse entubada, foi o melhor para ela, eu entendo isso. E todos os dias lá naquele hospital eu ficava com ela o dia inteiro. Eu vinha para casa de noite, voltava para lá de manhã, às vezes um pouquinho mais tarde. Ela foi muito bem cuidada, tenho um carinho enorme por todos os plantões daquele hospital, que cuidaram dela com tanto amor, com tanto carinho. Eu realizei assim o sonho de ter uma filha, eu realizei alguns sonhos de mães de UTI são diferentes, do tipo, as crianças até um mês, elas são chamadas de RND, no meu caso RND Paloma. E quando se faz um mês, ela muda, que aí a carteirinha do convênio agora tem no nome dela. A mamadeirinha vem no nome dela, a pulseirinha é no nome dela. Então, quando ela fez um mês, foi passado de RN de Paloma para Sofia. E aí, gente, é uma coisa muito legal de ver. É um sonho que parece bobo, mas para quem é mãe de UTI é importante. A sua criança sobreviveu um mês, uma criança que ela tinha 0 chances de sobreviver. Ao nascer, ela estava completando um mês, ali dia 12 de janeiro. E foi muito especial. Eu vi a minha filha tomando banho na banheirinha. Isso também era um sonho bobo, mas eu realizei esse sonho de ver ela tomando banho na banheira, porque com os tubos você não pode colocar, né? Além dos tubos, ela tinha um catéter aqui que entrava os remédios. E além disso tudo, com 5 dias de vida, ela fez uma cirurgia que foi fazer um buraquinho ali embaixo na bexiga para que o xixi também saísse por ali. Então, assim, o banho dela era com água, tomava banho, ela era bem cuidada, mas o banho na banheira, ela não era desse jeito. E aí realizaram esse meu sonho de colocá-la na banheirinha e eu ver tudo aquilo. Ela era uma criança que não usava roupinha por causa do tanto de aparelhos, né? A cirurgia que ela tinha fazia com que molhasse as roupinhas, mas depois eles perguntaram se eu queria colocar roupinha nela e, gente, ela fez um desfile de moda naquele lugar. Porque como a cirurgia molhava, no começo molhava muitas roupinhas, então ela trocava o tempo todo. Tem muitas fotos dela fofas que eu vou deixar passando com os lookzinhos que ela usava. E depois eles deram um jeito, colocaram uma fralda maior, que aí não molhava mais as roupinhas. Então algumas coisas lá foram se realizando, gente. Foi uma delícia ter o meu bebê comigo, sabe? Ela tomou do meu leite, por mais que na seringa eu tirava o leite, ela tomava. Depois ele acabou secando, mas eu tive essa oportunidade dela tomar do meu leite. E esse foi o durante. O tempo todo em que estivemos lá, fomos muito bem cuidados. Ela foi muito bem cuidada, foi muito amada. A gente via o carinho das pessoas cuidando dela, de todo o pessoal dos plantões. Eu fiz amizade com as mães que tinham lá. Até hoje a gente se fala, as mães de UTI. E aí chegou a hora de mais uma reunião. A equipe médica chamou a gente e mais uma vez a gente estava ali ouvindo notícias que a gente não queria. Ela não estava melhorando, não tinha mais o que fazer, eles já tinham feito de tudo. E para ela ir para casa tinham que ser feitos 2 procedimentos mega invasivos. Um era a diálise, porque os rins dela não funcionavam. Então tinha que se fazer uma diálise que era na barriga. Essa diálise machucaria ela, gente, porque para quem faz hemodiálise sabe o quanto é sofrido. Diálise em um bebê, onde as paredes abdominais ali não estavam bem formadas, porque o rim atrapalhou com todo o processinho dela. E seria dolorido para ela. E para ela poder fazer diálise, teria que colocar uma tráqueo. Porque como o pulmão dela também era hipoplásico, não era muito bem desenvolvido por conta disso tudo, é como quando a gente come e fica muito inchado e não consegue respirar, a diálise faria meio que isso e ela não conseguiria respirar direito, então teria que fazer a tráqueo, que era no pescoço e era aquele que você liga na tomada. Então, gente, para trazer a nossa filha para casa, ela teria que vir ligada na tomada. Ela teria que sofrer só pra gente dizer que tinha uma filha. Ela não era um troféu, ela era um bebê. E nós não podíamos ser egoístas de fazer isso com ela. Eu não seria egoísta de deixar minha filha sofrendo.
numa cama, sem poder sair de casa. Então a gente teve que decidir ali parar, nós juntamente com a equipe médica, porque eles estavam ao nosso lado o tempo todo. E para eles também isso era uma solução dolorida para ela. E a todo momento eles falavam que se a gente quisesse mudar de ideia, a qualquer momento a gente podia pedir para fazer todos os procedimentos, inclusive iria entubar, e se a gente quisesse entubar de novo, era só falar. Então eles estavam do nosso lado, eles estavam cuidando da gente. E a gente decidiu ali entubar também. Então o hospital perguntou se nossa família queria conhecer ela. Eles abriram, gente, espaço dentro da UTI para que a família conhecesse. Vocês têm noção do que é isso? Minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, os meus cunhados, o meu sogro, minha sogra, todos foram conhecer a Sofia. A família conheceu ela. E minha amiga, e isso foi muito especial. E 2 dias depois que ela foi entubada, no dia 18 de janeiro, ligaram pra gente de madrugada, era 2 da manhã. E a gente correu pra lá, eu cheguei lá 3. E quando eu cheguei lá, eu já achei que eu ia encontrar ela sem vida, mas, sabe, eu cheguei e até respirei assim, porque foi um alívio quando eu vi que ela estava com vida. Só que ela estava muito diferente, ela já estava muito branca, estava assim, com falta de ar e estava se despedindo da gente. E foi um dia assim, bem pesado. Ela ficou diferente, eu acho que acredito que ali já tinha faltado oxigenação no cérebro dela, porque um olhinho ficou para cada lado. Gente, é bem pesado, não dá para dar em detalhes, porque é realmente muito pesado. E ela não era mais ela, sabe? Ficou dormindo a maior parte do tempo. Claro que ela estava sedada, porque a gente pediu para que ela não sofresse. E ela estava se despedindo. Então, quando a gente chegou lá, a saturação estava baixa, os batimentos também. Colocaram ela no nosso colo, a saturação foi para 100 e os batimentos ficaram ótimos. Então ela começou a voltar, até a cor começou a voltar. A médica falava, nossa, ela já até corou. Então a gente acreditava que ali Deus estava dando mais uma chancezinha, sabe? E eu queria muito acreditar que ela iria sair dali viva. E quando foi 3:30 da tarde, eu saí de dentro da UTI, fui lá para fora porque um pastor, ele ia lá orar com a gente, o pastor Josias do NASP, iria lá orar com a gente. E eu saí um pouco de dentro da UTI para ver se ele tinha mandado alguma mensagem. Foi o tempo de a enfermeira me chamar de volta. E aí eu já imaginei, né, gente? Nesse momento eu não sei o que se passou, mas a físio olhou para mim, perguntou se eu estava bem, porque ela disse que eu estava branca, pálida. Me colocaram sentada, eu lembro que eu estava tremendo muito. E aí colocaram ela no meu colo, eles perguntaram se eu queria, eu disse que sim. E aí no meu colo ali ela se foi. Não deu nem 2 segundos. Foi o tempo dela vir pro meu colo. E ali, gente, foi o pior momento da minha vida. Eu não sei o que eu tava sentindo, eu não sei explicar o momento. Mas eu tremia bastante. Logo o Lucas chegou também e foi muito triste. E a gente ficou ali muito tempo com ela até resolver os trâmites. No dia seguinte a gente teve que reconhecer corpo. Nós não optamos por não fazer velório, porque seria muito pesado e muito dolorido para todo mundo. E a gente optou pela cremação. Esse foi o durante. Agora eu vou falar para vocês como foi o pós, o depois. No pós, eu tive várias fases do luto. Eu tive a fase da revolta. Eu fiquei muito revoltada, muito brava com Deus. Eu falava para ele, por que o Senhor me fez professora? Me fez conselheira de clube dos gravadores? Me fez amar, cuidar de tantas crianças para eu não ter a chance de cuidar da minha? Foi muito revoltante. Eu fiquei muito brava com Deus. Eu não conseguia mais orar, porque eu achava que Ele não estava me respondendo. Gente, nesse tempo todo de hospital, a gente tinha uma playlist chamada Sofia, e a gente ia ouvindo as músicas, e as músicas falavam de cura. E eu achava que Deus estava falando com a gente através daquelas músicas. Hoje eu entendo que, contratempo disso, os médicos estavam falando pra gente que ela não sairia, que não aconteceria essa cura.
Nós nunca fomos enganados. Então hoje eu entendo que as músicas eu queria ouvir como uma forma de conforto. Eu queria achar que aquilo era uma resposta de Deus, mas Deus estava falando nitidamente para mim e para o Lucas. Ele estava falando, olha, ela não vai sobreviver, ela não vai se curar. Os médicos falavam da maneira carinhosa com a gente, mas falavam. Então, Deus nunca nos enganou do jeito que eu achava que sim. Eu achava que não estava ouvindo a voz dele, mas ele estava falando comigo. Eu só não queria ouvir aquilo. Eu queria que fosse do meu jeito. E eu fiquei muito brava. Demorou muito para eu conseguir orar de novo. Até veio um pastor Flores, também do NASP, veio na minha casa. E eu fiz uma pergunta para ele importante. Falei, pastor, por que a gente tem que orar? Se Deus ele já sabe o final e desde criança eu aprendi que Deus não muda de ideia. E aí ele me falou de uma história e depois eu relacionei com outra, que é essa outra que eu vou contar para vocês, que me confortou e que me fez conseguir seguir em frente. E a história que eu vou relacionar é uma outra, que é a história de Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e quando ele desceu para receber as tábuas dos 10 mandamentos, e quando ele desceu, o pessoal estava adorando um bezerro de ouro que eles tinham construído. E Deus falou ali para Moisés que destruiria aquele povo. Só que Moisés intercedeu pelo povo. Ele pediu para que aquilo não acontecesse. Deus cedeu. Deus cedeu vida para eles. Só que, gente, esse povo é vivo hoje? Não, esse povo morreu um dia na vida. Então Deus cedeu naquele momento, mas em algum dia da vida, da história deles, eles morreram. Então, os médicos terem falado que ela não sobreviveria ao nascer e ela ter sobrevivido 36 dias, foi Deus cedendo para que eu tivesse todas essas fotos, todas essas lembranças maravilhosas que eu tenho dela. Ele me deu a chance de ser mãe, mesmo já tendo me avisado que eu não teria tudo isso. Eu não teria minha filha nos meus braços viva. Ele cedeu, porque eu orei, porque você orou, porque muita gente orou por ela, porque aí depois muita gente ficou sabendo. Então, ele cedeu, ele respondeu às nossas orações. Só que o fim teria que ter acontecido. E essa resposta a gente não vai ter aqui. Não foi Deus que fez isso com ela, que aí o pastor também explicou a parábola do semeador. Deus, ele criou as flores perfeitas ali, mas o inimigo foi lá e jogou as pedras, o espinho, né? O sol queimou, sufocou. Então, Deus fez a minha filha perfeita, mas o inimigo conseguiu colocar as mãos. E se eu ficar revoltada com Deus depois de tudo isso, eu vou ficar do lado daquele que fez o mal com ela. Aquele que fez isso com ela, que tirou ela de mim, ele iria ficar feliz porque eu estaria do lado dele. E não, quando Jesus voltar, ele vai queimar sozinho. Eu não vou queimar com ele, eu quero ir pro céu, eu quero encontrar a Sofia. Então, esse é o depois. Agora, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, como você é forte. Não é que eu seja forte, gente, é porque Deus, ele tem me sustentado. Claro que eu tenho meus momentos que eu choro muito, muito. É muito dolorido, é muito pesado. É surreal, parece que isso nunca aconteceu. E é muito... A gente vê coisas acontecendo em vídeos de internet, com pessoas longe, nunca acha que vai acontecer com quem tá perto. Aconteceu comigo, com meu marido, com a minha família. Então, é difícil, mas a gente tá seguindo. Eu não deixei a escola, eu não deixei o Clube dos Bravadores, eu não deixei o coral. Eu não vou deixar de fazer as coisas para Deus para alegrar o inimigo. E é ele que tem nos sustentado. Então, se você sabia da história da Sofia e você acha que Deus não te respondeu, ele respondeu sim. Ele cedeu 36 dias para que a gente tivesse lembranças dela. E se a história dela salvar uma pessoa e levar essa pessoa para o céu, eu já vou ficar feliz, porque ela me salvou. Ela me fez buscar mais a Deus, ela fez o Lucas buscar mais a Deus. E agora eu não quero nada além do céu. Nada aqui nessa terra ela faz sentido, a gente vai continuar vivendo, buscando. Eu entrei numa nova faculdade, que é fisioterapia, e eu entrei nessa faculdade pensando na Sofia, porque ela precisaria de uma físio por causa das perninhas, né, que a gente pensava nas próteses. Ela precisaria por causa da respiração, e eu não pude cuidar da minha filha sendo fisioterapeuta, mas ela teve fisioterapeutas maravilhosos que fizeram isso por ela. E
eu vou poder cuidar de outras crianças, outras pessoas que precisam de ajuda assim quanto ela. Então a faculdade de fisioterapia é uma homenagem para ela. E hoje eu faço terapia com a psicóloga que me acompanhava lá do hospital. E ela sabe de toda a história, ela tá comigo desde antes da Sofia nascer. Ela viu a Sofia nascendo, ela viu esses 36 dias, eu me acompanhava lá. Hoje ela me acompanha aqui durante o depois também. Então, gente, eu tive o momento do luto antes, eu tive o momento do luto durante e eu tive o momento do luto depois. Porque o antes a gente sabia o que aconteceria, o durante a gente meio que ficava esperando isso acontecer. Claro que a gente não queria, mas a gente sabia que o dia chegaria. E o depois, que é agora. A nossa filha foi ungida lá no hospital pelo pastor Valdécio, muito querido. E é isso, gente. Essa é a história da minha filha. Talvez se eu lembrar de algum outro detalhe, eu conto para vocês em algum outro vídeo. Nós estamos investigando hoje em dia para saber, né, o que pode ser. Estamos passando com geneticistas. Não vou falar para vocês o que se suspeita, porque é suspeita. Quando se confirmar, e eu acho que isso não vai acontecer, porque não existe mais a possibilidade de investigar por ela. Foi colhido o cariótipo dela 2 vezes, mas o cariótipo não cresceu, gente. Não conseguiram ver nas células se era alguma síndrome, mas a nossa geneticista, ela fala que foi tudo por causa dos rins. Os rins, desde lá o DNA dela, decidiram que ele não iria se formar e não deixou que todo o resto se formasse. Ele não deixou que as perninhas se formassem. Isso são palavras dela. Então agora estamos investigando na gente se foi alguma coisa nossa. Hoje saiu o meu cariótipo, o resultado. Vou colocar foto para vocês. Os meus DNAs estão perfeitos. Eu tenho todos os cromossomos e eles não têm defeito. Então, por esse exame, não foi da gente que passou para ela. Pode ser algo esporádico que aconteceu com ela, mas nós vamos continuar investigando. E se nós queremos ter mais filhos, que muita gente pergunta, talvez, se realmente se confirmar que não veio nada da gente. Nós vamos ser muito bem acompanhados, como nós estamos sendo. Então, não tinha nada que a gente pudesse fazer para mudar o quadro. Tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Hoje nós vivemos na esperança de encontrar a nossa pequena, a nossa bochechuda, a nossa criança bravinha lá no céu. É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e fiquem com Deus. Não ousem faltar no céu, tá bom? Vocês precisam conhecer a minha Sossô.